Meus irmãos queridos, nesse vídeo eu vou explicar um pouco para vocês sobre chamado. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele deu a vida dele naquela cruz, não foi somente para nos dar um chamado de vida, para a nossa vida, né? Mas ele morreu naquela cruz, primeiramente, para a gente poder ter a salvação da nossa alma, porque o foco principal de Deus é que eu e você se tornamos filhos e filhas dele, e que através de Jesus Cristo, que foi o sacrifício perfeito que Deus viu que poderia fazer, né, se sacrificar por nós, para que hoje todos nós possamos ter a vida e a vida eterna com Ele, ao lado dele, lá na eternidade, no céu. A gente possa ter essa porta aberta, podemos dizer assim, né? Essa porta aberta, que é a salvação. Deus viu que teria que ter um sacrifício que não seria sacrifício como o povo lá hebreu lá, os israelitas naquele tempo, o povo de Israel fazia, que era de animais. Teria que ter alguém para morrer por todos nós, toda a humanidade, alguém para pagar o pecado que a humanidade já estava carregando e já tinha seu corpo, sua mente. E esse sacrifício perfeito foi o próprio Filho de Deus. A Bíblia fala que Deus, Deus viu que todos nós tinha e tem pecado, então ele resolveu fazer um sacrifício perfeito, que foi entregar o seu Filho unigênito numa cruz para ser humilhado, maltratado e depois morto por mim e por você. Naquela cruz ele sofreu todo tipo de retaliação, humilhação. Ele foi cuspido, ele foi maltratado, espancado, humilhado, tudo que era para mim sofrer e você sofrer. Deus permitiu o próprio Filho dele passar por aquilo, um sofrimento terrível. Quando ele estava lá no Getsemane, nos seus últimos minutos de vida, ele falou que estava com angústia de morte no seu coração. Isso quer dizer o quê? Que ele estava terrivelmente angustiado. Ele estava ansioso. Ele estava tão desesperado, tão ansioso, que a Bíblia fala que o seu rosto descia como se fosse sangue, e era sangue. Ele suou sangue, e tão terrível era aquela angústia que ele estava sentindo no seu próprio espírito, que ele ia ter que morrer por todo mundo que existe na face da terra. Então, quando você estiver se sentindo triste, desanimado, presta atenção. Isso serve para mim também, serve para todos nós. Quando a gente estiver se sentindo triste e desanimado, principalmente se a gente for cristão, crente, né? Cristão, a gente tem que lembrar do sacrifício de Jesus naquela cruz. Por quê? Porque foi uma coisa terrível. Ele teve que morrer da sua vida. A vida aqui da terra, natural, humana. Ele era uma pessoa, um homem. Ele sentia dor, frio, fome. Ele teve que morrer para que eu e você possamos ter vida e vida eterna, vida aqui nessa terra, ter o perdão de Deus. Porque tudo que Deus fez foi para que eu e você possamos ter a oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e único e suficiente Salvador
porque Ele deu a sua vida naquela cruz para que nós possamos ter hoje a oportunidade de se achegar a Deus através de Cristo, através de Jesus Cristo. Porque se não tivesse o sacrifício perfeito que a Bíblia fala, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, a gente estava no quinto dos infernos queimando junto com o diabo uma hora dessa. Porque essa foi a visão de Deus para que eu e você não sejamos condenados. Essa é a única forma de nós não ser condenado com o diabo junto com todos os demônios e lançado no inferno. Deus, ele fala na sua palavra que o princípio da lei é o amor. Se não tivermos amor, amigo e amiga, meus irmãos, nós não cumprimos a lei de Deus, porque a palavra fala que se dizemos ser filhos e filhas de Deus, o primeiro mandamento firme que Jesus bateu na tecla muito firme é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque sem amor a gente não pode se dizer filho e filha de Deus. Sem amor, o amor de Cristo, não pode se dizer que a gente é cristão, que é filho de Deus, porque Deus fala: aquele que não ama não pode dizer que é meu filho, porque Deus é amor. Ele ama aquele que peca, aquele que falha, e Ele exige, Ele manda a gente amar o nosso próximo, porque Deus fala: aquele que não amar o seu próximo como a ti mesmo, eu também não posso amá-lo, porque o amor é a essência de Deus. O amor é o próprio Deus em essência, a sua totalidade. Sem amor, a gente não pode se dizer que é filho de Deus, porque o amor, ele perdoa pecados. O amor, ele se coloca no lugar do outro. O amor é o próprio Cristo. A prova de amor maior que teve foi Jesus naquela cruz, aquele sacrifício que foi muito difícil, mas que foi necessário para que hoje nós que somos cristãos, que nós temos o privilégio, isso é um privilégio, de estar na presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo. O seu sacrifício é Deus, somente Deus. Então, quando você vir ficar triste, pensar: ninguém me ama, eu sou rejeitado. Ei, você não é rejeitado e ninguém. Você tem que tirar isso da sua mente, que ninguém te ama, porque isso é uma mentira do diabo, que ele joga, é uma seta na sua mente. Ele joga na sua mente que você é rejeitado, que você não é amado, mas isso é mentira. Isso é mentira, porque como é que você fala um negócio desse se o próprio Deus pegou o seu filho, seu único filho, e entregou ele naquela cruz de morte e dor, sofrimento, para morrer por ti? E como é que você fala que você não é amado? Você não é, que você é rejeitado? Você é amado. Deus tem prazer na sua vida, mas para isso, para ter prazer e Ele te abençoar, Ele te levantar, você sentir a presença dEle, sentir o amor dEle, você tem que caminhar nos seus caminhos. Porque não adianta você querer ser amado, querer se sentir amado, se você rejeita aquele que é único e que te ama verdadeiramente, que é Deus. Não tem como. Então, você tem que prestar atenção quando pessoas ou até mesmo o próprio inimigo vem jogar coisas na sua mente, encher sua mente de mentiras. Você é amado, você é amado, você é amado e amada, porque Deus provou isso naquela cruz com seu filho. Então, a palavra de Deus fala que não tem nada que nos separe do amor de Deus, porque as pessoas podem não te entender, podem não te amar verdadeiramente, podem não estar do teu lado, mas Deus sim, Deus está. Basta você reconhecer. Se você não é cristão, o que você tem que fazer nesse exato momento, quando você estiver vendo esse vídeo, você pode pausar esse vídeo agora e falar essas palavras aqui, ó: eu reconheço
Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e quero deixar a minha vontade, deixar a minha vida e seguir o Senhor, para que Ele possa me dar vida e vida e abundância e possa escrever o meu nome no livro da vida. Você tem que confessar seus pecados. Pode entrar no seu quarto ou ir para um lugar reservado e falar com Deus. Pode falar, expressar tudo que está dentro do seu coração. Entrega na mão de Deus. Reconhece o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador. E Ele vai te justificar, porque Ele promete na palavra dele: aquele que me confessar no seu coração, no seu ser e também diante dos homens, eu confessarei o seu nome e escreverei o seu nome diante de Deus e dos anjos no livro da vida. Então, quando você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é justificado no céu. Você passa a ser pecador, destinado ao inferno, e passa do lado do vencedor, que é Cristo. Você passa a ser filho e filha de Deus. E nesse momento seu livro é escrito seu nome é escrito no livro da vida, e automaticamente você vai começar a ser transformado. Porque tem muita gente que fala: eu aceitei Jesus Cristo e minha vida piorou. Não piorou, criatura. Escuta isso aqui, ó. Sua vida já estava ruim. É porque você estava cego para o pecado. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus tira a venda que estava nos seus olhos. E automaticamente você vai ver coisas que você não estava prestando atenção, não estava vendo. Deus, ele permite isso para que você comece a se examinar por dentro, examinar suas atitudes, suas palavras, entendeu? E automaticamente você vai começar a reconhecer: eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo, porque é Deus que está iluminando seu entendimento, iluminando seu coração. E quando você começa a ver isso, começa a santificação, começa o processo de mudança, a verdadeira metanoia, que é a transformação. Vai se cumprir isso aqui, ó, que você tem que renovar, não se conformar com esse tempo, com esse século, que é o que você está vivendo agora, e renovar a tua mente. E automaticamente, quando você for se renovando sua mente, mudando seus hábitos, mudando sua vida, você vai acontecer isso aqui, ó. Você vai conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. E automaticamente você vai ser liberto, você vai ser transformado em uma nova criatura. Porque Deus promete: aquele que larga a sua vida e vai viver a vida que Deus tem para você, só tem bênção. Lógico que vai ter aflições, porque Cristo já avisou isso na sua palavra, que não se preocupe, no mundo nós teremos muitas aflições, mas confiar nele, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, ele vai ajudar a gente a vencer também, entendeu? Ele vai nos capacitar, ele vai nos dar força para vencer o pecado e o mundo também. E a recompensa é a vida eterna, é a glória lá em cima, porque a palavra de Deus diz que vai passar, tudo isso aqui vai passar, o mundo vai passar, as pessoas que são ruins hoje, que não acreditam em Deus, vai passar, prédios, casas, dinheiro, carro, tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e não vai passar. Tudo que está escrito vai se cumprir. E como a gente já está vendo nesse mundo louco, como a palavra fala, nesse mundo tenebroso que jaz do maligno, Jesus, ele está assim, ó, para voltar. Então, amigo e amiga, se eu fosse você, eu abriria os olhos e os ouvidos para a palavra de Deus. Crê em Cristo agora. Se entrega a Ele agora, porque o tempo está acabando. A gente não sabe quanto tempo mais a gente tem. Jesus pode voltar agora. Assim que eu ligar essa câmera e acabar com esse vídeo, Jesus pode voltar. Entendeu? Então, se você está vendo esse vídeo, não perca tempo. Eu faço esse apelo, não perca tempo. Aceita Cristo agora, porque pode ser o último vídeo que você veja antes que o Cristo volte. Entendeu? Então não perca tempo. Não perca tempo. Eu deixo essa palavra no seu coração para que Deus possa iluminar o seu entendimento e tocar o seu coração através desse vídeo. Ele possa iluminar o seu entendimento e você possa se entregá-lo. Entregar a Ele, se entregar a Ele.
entregar a sua vida, porque se você não se entregar, talvez, se você não se entregar a tempo, né? Talvez o pior, que é perder a salvação, possa acontecer contigo. Então, desejo que Deus te abençoe, Deus te ilumine. Se você vê que esse vídeo é relevante, por favor, compartilhe esse vídeo, envia para o máximo de pessoas possíveis e me ajuda a compartilhar as escrituras sagradas, a palavra de Deus, entendeu? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.